Guiados pelo Espírito Santo, nesta sexta-feira da Paixão do Senhor, dia 18 de abril, eu, Neilton Moreira, quero rezar com você, por você e sua família. Ó Deus, pela paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, destruíste a morte que o primeiro pecado transmitiu a todo o gênero humano. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho e assim trouxemos pela natureza a imagem do homem terrestre, possamos manter pela graça a imagem do homem celeste. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, cheia os corações de vossos fiéis e acendei nele no fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, será criado e renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente o segundo do meu Espírito. E gozem sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes fariseus, que chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro dele e disse: "A quem procurais?" Responderam: a Jesus o Nazareno. E ele disse: "Sou eu." Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: "Sou eu," eles recuaram e caíram por terra. De novo lhe perguntou: "A quem procurais?" Eles responderam: "A Jesus o Nazareno." Jesus respondeu: "Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que este se retire." Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: "Não perdi nenhum daqueles que me confiaste." Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a sua orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: "Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o meu pai me deu." Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: "É preferível que um só morra pelo povo." Simão Pedro e outros discípulos seguiram Jesus. E esses discípulos eram conhecidos do sumo sacerdote, e entrou com Jesus no pátio do sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta.
Então um outro discípulo, que era conhecido como sacerdote, saiu e conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertence também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga, no templo, onde todos os judeus se reuniam. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei e eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas ali estava, deu-lhe uma bofetada dizendo: É assim que responde ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Sim, se respondi mal, mostre que, mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não é tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? E novamente Pedro negou. Na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Ele mesmo não entrava no palácio para não ficar impuro e poder comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro dele e disse: Que acusação apresentai contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teriam entregue a ti. Pilatos disse: Toma-os vós mesmos e julgai-os de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Está dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e o sumo sacerdote te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que dá a verdade escuta da minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhe: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós o costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás.
Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximava-se dele e dizia: Viva o Rei dos Judeus! E dava-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que sabeis que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinho e o manto vermelho. Pilatos disse-lhe: Eis o homem. Quando viram Jesus, o sumo sacerdote e os guardas começaram a gritar: Crucificam, crucificam. Pilatos respondeu: Levai-vos vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei e segundo essa lei ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde tu és? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me responde? Não sabe que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não tens autoridade alguma sobre mim, se ela não fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltar este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucificam. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei a não ser César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e ele o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para um lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com os outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocaram na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus puseram-lhe letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então um sacerdote dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva o Rei dos Judeus, mas o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram suas vestes em 4 partes, uma para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram a sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto
da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a sua irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse a mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Nesta hora diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que as Escrituras se cumprissem até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebedada de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação da Páscoa. Os judeus queriam evitar que o corpo ficasse na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilato que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e tirar da cruz. Os soldados foram quebrar as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que dizia: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda dizia: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas escondida por medo dos judeus, pediu a Pilato para tirar o corpo de Jesus. Pilato consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloes. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixa de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, nesta celebração da Páscoa do Senhor, estamos envoltos tanto pelo mistério da cruz, quanto pelo sofrimento de Cristo, que prepara o gozo pascual. Por isso rezamos na oração coleta, pedindo ao Senhor que se lembre de suas misericórdias para com o seu povo. No Evangelho da Paixão segundo João, percebemos que o Senhor morre no mesmo momento em que o Cordeiro é imolado no templo. É um novo
e eterno sacrifício. A cruz não é lugar de escândalo, mas de glorificação. Hoje mesmo já é Páscoa, exatamente porque o Cristo passa deste mundo, ó Pai, e nos prepara a alegria de sua ressurreição, horizonte de vida e de fé de todo cristão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para assim ser louvado, Sua Mãe Maria Santíssima. Iniciamos esse dia com Deus adiante, para na guia, assim como amparou a Virgem Maria de Belém, Jerusalém, tudo isso é necessário. Inimigo embaraçado, tendo olho, não nos veja, ouvido, não nos ouça, boca não nos fale, braço não nos pegue, perna não alcance. Oferecemos oração da Senhora da Guia para que vós nos guie de todo perigo e todo mal. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permanecemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Chamo de Moreira e faço aqui com vocês o programa Viver o Evangelho Diário e tem como objetivo levar a mensagem do Senhor diz a todos. Seja você também um missionário, Senhor diz, e compartilhe esse momento de oração e de reflexão com todos os seus contatos, todos os seus familiares, para que mais pessoas escutem o Santo Evangelho. E que o Senhor Deus nos conceda um excelente dia de sexta-feira da Paixão e nos conceda amanhã, no horário, nos encontrarmos para juntos celebrarmos a sua palavra.